poder celebrar a Ele, dedicar a Ele a nossa adoração. Estamos felizes por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, não é? Já iniciei dizendo isso, mas volto a falar que ontem nós tivemos essa alegria, é um marco, né, para a nossa igreja, para as nossas vidas aqui, do nosso querido irmão Diego, que foi consagrado a evangelista ontem, né? E louvado seja o Senhor por isso, né? E que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e usando a vida dele poderosamente, amém? É claro que a semana que vem a gente vai estar junto aqui, celebrando juntamente com toda a família, né? Eles estão passeando para lá agora, estão nesse momento de conferência, e nós louvamos ao Senhor por isso, nós bendizemos ao Senhor por isso, porque isso é um crescimento, isso é um marco do Senhor nas nossas vidas, né, como igreja do Senhor, isso faz parte do crescimento da igreja do Senhor, é importante que isso aconteça, e nós louvamos a Deus por esta oportunidade, amém? Eu quero, em nome do pastor Fernando também, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer a Deus pela presença de vocês aqui, amém? Nós estamos aqui nesse único propósito, que é de celebrar, de honrar, de louvar o nome do Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Amém, queridos? Eu quero convidar você nesta hora a abrir a palavra do Senhor em Romanos, carta escrita aos Romanos, no capítulo 12. Eu trago esse versículo, nós vamos falar dele também, mas eu trago esse versículo como um versículo base para o que Deus quer tratar nos nossos corações hoje. Romanos 12, nós vamos ler dos versículos 9 e 10. Nós estamos aqui, né, numa série de ministrações, onde o tema central é o amor, e especialmente hoje, quando eu soube, então, dessa responsabilidade de ministrar hoje, buscando ao Senhor, o Senhor me trouxe esse versículo e foi tratando ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês esta palavra, que é uma palavra poderosa, é uma palavra... Esse tema, o tema amor, ele é o amor é a base das nossas vidas, é a base da vida cristã, não é? Então, é um tema que realmente nós precisamos sempre falar, para que ele seja tratado em nossos corações da maneira que o Senhor se agrada. Então, Romanos capítulo 12, versos 9 e 10, vai dizer assim, olha só: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém? Curva a sua cabeça, Pai. Está aqui a tua palavra, Senhor, lida nesta hora. E nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, doce Espírito Santo de Deus, tratando em nossos corações segundo a tua palavra. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, usa-me segundo o teu querer, segundo o teu propósito. E que esta palavra seja uma verdadeira semente. E que venha, Senhor, cair em nossos corações. E ela seja, Senhor, uma semente que venha germinar e dar frutos que glorifiquem ao Senhor. Portanto, toda distração e todo intento maligno para roubar esta palavra das nossas vidas está repreendido agora no nome de Jesus. E o teu Espírito tem liberdade, ó Pai, de falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar com você então, trazendo o tema aperfeiçoando o amor fraternal. Amém? Aperfeiçoando o amor fraternal. E eu começo dizendo que não é possível se declarar cristão
e não viver em amor. Isso se torna uma condição impossível, difícil de ser aceita. Você se declarar cristão, cristão verdadeiro, né? Não estou falando gospel, não estou falando de ser um evangélico qualquer, mas de ser um cristão de Cristo, ok? E não viver em amor. É inadmissível uma vida, uma condição de viver assim. O amor, ele tem que fazer parte da vida do cristão. Por quê? Porque Deus falou simplesmente? Não, não foi porque só Deus falou simplesmente. Mas porque o amor, ele vem de Deus. Então, eu vou citar bastantes versículos aqui, se você tem costume de anotar, fica esperto aí então, mas como por exemplo, nós vemos ali em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aquele que ama, olha isso, é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí ele diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, nós temos uma chave aqui nesses 2 versículos que a gente precisa pegar, tomar posse e usá-la. Por quê? Eu estou dizendo aqui que o amor ele tem que fazer parte da vida do cristão, porque o amor vem de Deus, certo? E o versículo ele está falando assim: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando eu me deparo com esse versículo, eu vejo Jesus Cristo, no momento em que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu vejo o Espírito Santo de Deus fazendo exatamente isso daqui acontecer em nós. Ele nos pega no mundo espiritual. Sabe aquele momento que você recebeu Jesus como seu Salvador? O Espírito Santo, ele te pegou naquele mesmo instante. Algo especial aconteceu no reino espiritual, porque ele te pegou no mundo espiritual e ele te fez renascer em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus. Você foi ali batizado, mergulhado no sangue de Jesus, e por isso que você é nascido de Deus. A partir daquele exato momento, muita coisa aconteceu. Isso e mais uma coisa, que é o quê? O Senhor, o Espírito de Deus, passou a viver em você. E naquele instante acontece em nossas vidas, como Paulo, outro momento, disse em uma outra carta, ele disse assim: agora já não vive mais eu, e quem vive em mim? Quem? Cristo vive em mim. Então o versículo aqui de 1 João está dizendo que você conhece a Deus. E ele diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então entenda que nesse exato momento, nós fomos assim, olha, submergidos, batizados em amor. E o amor é quem? É Deus. E nós temos o que dentro de nós? A vida de Deus. O que nós temos em nós? Deus. Então é por isso que é inadmissível falar que eu sou cristã e não viver em amor. E não partilhar desse amor. Então eu faço uma autoavaliação a partir de agora, dentro dessa palavra. Eu costumo dizer, queridos irmãos, e vocês vão me ouvir falar isso várias vezes, que isso daqui é o nosso espelho. E ele é o espelho da verdade. Ele é a verdade. Então, quando eu pego esse espelho e eu me deparo diante dele, porque ele está dizendo aqui para mim que o meu amor, ele tem que ser puro, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sincero. Ele fala que eu sou nascido de Deus, eu conheço a Deus por causa do amor dele. E quem não ama não conhece a Deus. Não tem como eu olhar para isso daqui e ver uma outra coisa. Eu preciso ver exatamente isso. Então, essa é a verdade que eu tenho que viver. Compreende? Essa é a verdade que eu tenho que viver. Então, conhecemos o amor e temos o amor por causa de Deus.
E outro versículo que nos faz ver essa verdade é o versículo que nós conhecemos muito bem, de João 3,16, aonde diz: porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, olha o amor se manifestando, olha o amor se entregando a nós. Então, mais uma vez, não dá para falar assim, eu sou cristã e não viver em amor. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo que ele me deu. Eu recebi Jesus, então eu tenho esse amor. Compreende? Logo, nós conhecemos e temos o amor que nos foi dado, porque nós temos Jesus. Então vocês estão vendo que não dá para falar, eu sou cristã e não viver em amor? Não tem como. Não dá para dividir isso, não dá para a gente separar e falar, de vez em quando eu vou ali, eu pego uma porçãozinha do amor, e aí eu saio distribuindo um pouco de amor para todo mundo, né? Coraçãozinho para todo mundo. Mas o dia que o negócio ferve, deixa amor para lá, vem aqui que a gente vai conversar sério. Vamos lavar roupa suja. Queridos, isso não é possível. Não pode ser dessa forma. E hoje, exatamente hoje, nós estamos falando sobre isso. Para quê? Para que haja um aperfeiçoamento nesse amor fraternal. Nesse amor que o Senhor espera que nós vivamos todos nós juntos. Então, logo conhecemos e temos o amor que nos foi dado, que é Jesus. E a partir do momento que recebemos Jesus, o amor passa a fazer parte de nós. Romanos capítulo 3, verso 8, ele vai falar assim, olha isso. Não devam nada a ninguém. Se está devendo alguma coisa para alguém, você tem que pagar isso daí, tá? Fica a dica da Bíblia. Não, queridos, eu estou brincando, mas é verdade também, claro, obviamente. Mas olha, não devam nada a ninguém. E olha o que ele diz, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Bel, já pensou, filha? Pensa comigo. Eu não posso dever nada para ninguém, a não ser o amor. Ué, mas peraí, ele tá me devendo. Eu não tô devendo para ninguém, mas ele tá me devendo. Escuta, qual é o seu papel? Amar. É claro que a gente resolve as coisas, gente, né? Não tô falando aqui que a gente deixa de resolver as coisas, mas com o Espírito Santo, ok? No auxílio do Espírito Santo. O que importa a gente entender aqui é que o amor faz parte de nós e não tem como a gente se desligar dele em tempo algum. Nós precisamos agir em amor. Até uma ministração do pastor, não sei se ele já pregou ou vai pregar dentro desse tema, não sei, mas que o tema é exatamente assim, olha, amor sim, idiota não. Então veja, até para resolver as coisas tem que ser em amor. Estou falando aqui que você vai, né, passar a ser um bobinho para todos. Só coração. Não é assim que funcionam as coisas. Mas, ainda que tenha coisas a resolver, eu preciso fazer isso em amor. E então nós temos essa palavra que diz isso, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. E aí eu pergunto, que amor é esse? E é claro que se eu sair perguntando aqui para todos vocês, você ama? É claro que vai responder que sim. Quem que vai falar assim? Então, quem vai ser tão verdadeiro? Amém, que tenha no nosso meio, né, para falar. Afinal de contas, nós estamos aqui para ser tratados, né? Mas se for para falar para ser tratado, amém, que abra o coração para isso. Mas que vai falar, não, eu não amo. Não, aí se tem uma coisa que é difícil, é eu amar. Não tenho amor. Se perguntar, amo, eu amo, como eu amo. Oh, amém, Deus sabe. Mas amém, que seja essa verdade mesmo, pura e verdadeira. Mas vamos então ver direitinho se é isso mesmo na nossa vida? Porque nós temos que entender que o amor não é sentimento. Nós não estamos falando de sentimento. Eu sinto amor. O amor não é sentimento, queridos. O amor, ele é uma decisão.
Ele é uma decisão e o Senhor nos ensina como aperfeiçoar o amor uns aos outros. Não é sentimento. Se Jesus tivesse sido movido por sentimento por nós, para carregar aquela cruz, sofrer toda aquela dor, ser rechaçado do jeito que ele foi, sofrer como ele sofreu, enfrentar toda aquela vergonha, que nada daquilo era dele, tudo era nosso. Se ele fosse movido por sentimento naquele momento, queridos, a humanidade já tinha parado de existir faz muito tempo, porque nem ele tinha descido do céu. Se for movido por sentimento, nem ele. Na representatividade de toda a humanidade, que existiu e que está por existir ainda. Todo xingamento, todos os açoites, toda a maldade que foi dada a Jesus, éramos nós fazendo. Ele desceu dos céus sabendo que estava por vir. Se fosse por sentimento, irmão Rui, ele teria vindo? Mas não é por sentimento, é por amor. Amor não é sentimento, amor é decisão. Ele decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar quando ainda éramos pecadores. E a sua palavra diz, ele tanto nos amou, ele tanto amou a todos que deu o seu filho. Ele entregou o amor. Ele entregou. Jesus veio em forma de amor do Pai por minha vida e por sua vida e por todos. Decisão. Ele decidiu. E então, agora nós estamos vendo que ele nos ensina como aperfeiçoar o amor. E então, como que nós vamos aperfeiçoar o amor? Olhando para as Sagradas Escrituras. Recorrendo às Escrituras. Uma vez que eu já sei que eu tenho o amor em mim, que eu conheço o amor, que ele faz parte de mim, então agora eu preciso aperfeiçoá-lo, porque se até aqui eu não estava agindo da maneira correta, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, porque isso é um mandamento do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus aqui, ele diz assim, ó, lá no final do versículo, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Essa lei está descrita, ele está se referindo ao mandamento do Senhor a nós. Quando o Senhor diz, amar ao próximo como a si mesmo. E esse é o cumprimento da lei. E então nós vamos aperfeiçoar de que maneira? Aí a palavra do Senhor nos mostra, quando nós recorremos às Escrituras, Efésios, capítulo 5, os versículos 1 e 2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E ele diz, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Queridos, presta bastante atenção, porque assim, olha, esse amor que ele cita aqui em Efésios é exatamente sobre o amor sacrificial. Amar uns aos outros, aperfeiçoar o amor de Deus em nós, o amor fraternal, é exatamente esse amor, o amor sacrificial. É isso mesmo. O versículo diz como Cristo nos amou. E que amor que foi esse, querido? Foi o amor de sacrifício. E é isso mesmo. Amar o próximo, esse amor é de sacrifício. E seja lá quem é que seja esse próximo, viu? Porque o próximo a gente pode falar do nosso ente querido, o filho, o marido, que convive conosco todo o tempo. Ou nós podemos falar daquele abençoado que trabalha conosco lá no serviço, que está lá, que pega carona com a gente, que anda conosco lá no Peraí que eu vou lembrar. No autocarro, que pega o metro com a gente, sabe? Todo dia
Aquele que para lá e é aquele enrosco que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, de novo, ele não podia ter chegado no primeiro autocarro ou chegado atrasado para ir no depois do autocarro. Queridos, onde está o amor aí? Agora é a hora de aperfeiçoar. E é aqui que nós entendemos o sacrifício. Porque se é como Jesus nos amou, como Cristo nos amou, então vamos meditar qual foi esse tipo de amor. Esse tipo de amor foi de entrega, ele entregou. Ele deu a sua vida. Esse tipo de amor fala de renúncia, ele renunciou a si mesmo. E quantas vezes nós temos que agir assim, renunciar a nós mesmos. Foi um amor de comprometimento. Ele decidiu nos amar até o último instante. Ele decidiu nos amar, comprometeu-se. Foi um amor de dor, doeu para Jesus nos amar. Não foi tão fácil assim. Ele chorou, ele teve suas carnes rasgadas, doeu, ele foi açoitado. Sacrifício. Às vezes dói. Dói amar o próximo, às vezes dói, porque às vezes o próximo falha tanto com a gente, age de tantas formas conosco que nos dói. Mas o Senhor está dizendo, olha, é isso, é o amor como Cristo nos amou, é amor de morte. Jesus morreu por nós. Mas, veja, a morte, quanto ao nosso respeito, diz também fazer morrer o nosso eu. Quando a vontade é de crescer, quando a vontade é de deixar o ego falar mais alto, não, vou matar o meu eu, vou fazer o meu eu e vou fazer transparecer Cristo em mim. É amor de vida. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou, ele morreu para nos dar vida, para garantir a vida eterna para nós. É amor de paz. É o amor para promover a paz. Não foi isso que Jesus Cristo fez lá na cruz? A palavra do Senhor nos diz isso, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele instante de cruz, de morte de cruz. É amor de alegria. É o amor de promover o bem. É o amor de cura. Que foi isso que o Senhor fez também. Ele ele sarou as nossas feridas quando ele foi ferido por nós. Ele estava assumindo toda a enfermidade, toda a dor, tudo aquilo que nos causava mal. Ele estava fazendo ali. Como que eu curo? Através do amor, fazendo o bem. Não agindo conforme todos agem. Tá vendo o negócio? A pessoa já tá ruim, já tá numa situação difícil. E a gente vai lá e pisa mais um pouquinho. Sabendo que a gente pode ajudar, mesmo que a pessoa tenha um ego alto ali ainda. Deixa sofrer para ver se aprende. É assim, queridos. Jesus não olhou para nós e disse, deixa ele sofrer para ver se aprende. Jesus falou, deixa eu ir sofrer por eles. Porque é comigo que eles vão aprender, através dessa minha atitude que eles vão aprender. Aí nós olhamos então para Romanos 12, 9, e ele diz assim, olha, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Em outras versões, nós encontramos esse versículo iniciando dizendo assim, olha, que o amor não seja fingido. Ah, meus irmãos, no mundo que a gente vive hoje, é tão fácil fingir. É tão fácil falar que ama. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo isso, que haja verdade no amor, que haja verdade. E aí, meus queridos, quando é que eu vejo essa verdade? A verdade vem quando nós avaliamos o nosso coração perante o Senhor. É se autoavaliar perante o amor de Deus por nós. Então eu paro, queridos, porque olha, vamos ser sinceros, já desde agora, né, que ele está falando que não seja fingido, nós sabemos como nós nos aproximamos das pessoas. Nós sabemos qual que é as nossas motivações.
Nós sabemos quais os tipos de sentimentos e emoções que determinadas pessoas nos promovem. Faz nascer, fluir de dentro de nós, em relação a ela, ao comportamento dela. Mas é nessa hora, é exatamente neste momento que eu preciso me recorrer à verdade. E essa é a verdade. Lembra? Esse é o meu espelho. O Senhor está falando que não seja fingido. Então eu chego diante do Senhor. E qual que é a verdade que vai habitar em mim? Quando eu também com verdade falar com o Senhor a respeito. Querido, é pessoa difícil? A pessoa é difícil? Então vai orar a respeito dessa pessoa. Fala com o Senhor a respeito dessa pessoa. Fala com o Senhor a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu coração em relação a esta pessoa. Querido, o Senhor está à disposição para nos ouvir e nos tratar. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados nesse amor. Então quando eu falo... Olha, eu vou testemunhar aqui uma coisa. Em Bragança, quando nós iniciamos um trabalho de discipulado, havia uma discípula que, quando a primeira vez que eu me assentei com ela para a gente dar o start no trabalho de discipulado, de 1 a 1, eu olhei para ela assim, eu falei assim, meu Deus, o que vai dar isso? O que vai ser de mim, Senhor? Eu vou ter muito trabalho, eu vou ter... E eu cheguei no Fê e falei assim, amor... E a gente trabalhava o casal, né? Ele com o esposo, eu com a esposa. E eu falei assim, amor, mas olha, ela... Meu Deus, olha, ela... Aí a gente ia para o encontro. Quando eu ia no encontro, eu ficava assim, meu Deus, mais uma vez vai ser aquela luta, vai ser aquela peleja, vai ser aquela dificuldade, eu vou ouvir as mesmas coisas. E eu voltava para casa e falava, amor... Aí ele olhou para mim e falou assim, Letícia, você tem orado por ela? Oro, claro que eu oro por todas as minhas... Não, Letícia, você não está entendendo. Você está falando com o Senhor a respeito desse seu sentimento? Disso tudo que acontece? Do que você está enxergando com os seus olhos? Fiquei quieta. Não respondi. E fui orar por ela. Queridos, que Deus maravilhoso que é esse. Como tudo mudou. A minha visão mudou. A minha forma de tratar mudou. A paciência que Deus me deu, gente. Até me arrepia de alegria. A paciência que Deus me deu para ajudar ela. A graça que Deus nos concedeu no nosso relacionamento. E você quer saber? Ao longo dos anos, nós passamos quase 15 anos lá. Ao longo dos anos, de todas as minhas discípulas, ela foi uma das que mais frutificou para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. O que nós estamos fazendo? Qual o comportamento que nós estamos tendo? Vocês estão entendendo, queridos, que Deus quer que nós nos aperfeiçoemos nesse amor? Porque esse amor já habita em nós. Porque esse amor já faz parte de nós. Nós precisamos viver isso verdadeiramente. E é isso que está acontecendo. O Senhor está nos ensinando por meio da sua palavra. Então ele diz que não seja fingido, que haja verdade no amor. Então a verdade vem quando avaliamos o nosso coração perante o Senhor. É se autoavaliar perante o amor de Deus por nós. Então eu paro como eu fiz. Meu Deus. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração conforme eu orava por ela. E o Senhor me mostrava, Letícia, você não era uma pessoa fácil. Letícia, você não era uma pessoa tão boazinha como você pensa que é. Você acha que você chegou para mim... O Espírito Santo começou a tratar comigo assim. Você acha que você chegou para mim do jeito que você é hoje? Isso porque eu me achava boa naquela época. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Fui melhorando ao longo do percurso do ano, porque a gente tem que melhorar todos os dias, irmãos. Tem muito mais ainda para melhorar, muito mais. A palavra do Senhor fala, até que chegue a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ah, meu Pai da glória, onde eu estou? Tem muito caminho para trilhar.
Então o Senhor foi tratando no meu coração, Ele foi me mostrando essa realidade. E é isso que faz, é isso que o Senhor faz. Quando nós nos autoavaliamos perante o amor dEle por nós. Ah, meu querido, que diminua eu. Que diminua eu e que o Senhor cresça em minha vida. Então veja, diante de Deus, eu vejo as condições do meu coração e ali eu me arrependo. E o que o Senhor faz? Ele me aperfeiçoa no verdadeiro amor ao próximo. Aí a gente também encontra aqui, olha, Romanos 13, 10, que diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Aí a gente vai olhando para as escrituras. 1 Pedro 2,1 diz, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Efésios 4:29 ainda fala assim, olha, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem. Queridos, isso daqui faz parte do nosso dia a dia, não dá para fugir dessa realidade. O Senhor está nos mostrando quem nós somos nele. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor Deus, Ele nos fez, Ele olha para nós e Ele nos enxerga como edificadores, e nós somos edificadores. Mas a palavra do Senhor fala que eu tenho um músculozinho no corpo que ele precisa ser muito bem dominado. Porque ele tanto pode promover a vida, quanto pode provocar um incêndio numa floresta. Sabe que músculo é esse? Nossa língua. Que trabalha em conjunto aqui, ó, com o que pensamos. E é movido, sabe pelo quê? Pelo que sentimos. E o Senhor está nos falando exatamente isso. O amor não pratica o mal contra o próximo. E aí, de repente, você olha para mim, não, misericórdia, eu praticar o mal? Não faço mal a ninguém. O contrário, eu ajudo todo mundo. Se eu vejo umas veinhas para atravessar a rua, eu vou lá, ajudo ela. Eu pago para um pedinte, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ótimo, parabéns, continue assim. Porém, o que o Senhor está nos trazendo à tona aqui é que há algo ainda mais profundo, algo ainda mais intenso, mais poderoso, que é o quê? O tomar o cuidado com a nossa mente, coração e língua. Uma palavra maldita pode matar o próximo. A palavra maldita na hora errada pode ser algo terrível na vida de alguém, queridos. A palavra de Deus, ela diz exatamente isso, da nossa boca. Ela fala que de uma mesma fonte não pode sair águas amargas e águas doces. Ou a gente ministra, edifica, porque nós somos edificadores. Ou a gente edifica para o bem, ou a gente edifica para o mal. E aí a gente precisa se autoavaliar novamente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que sai do coração do homem é o que deixa ele, que torna ele impuro. Então, a boca fala, diz a palavra, daquilo que o coração está cheio, do que é que está cheio o seu coração. Que você consegue se assentar à beira de uma mesa e conseguir falar mal de alguém, ou de apoiar alguém que esteja falando mal. Você está de mesmo acordo. Quando a palavra do Senhor lá nos Salmos diz assim, que maldito é aquele que se assenta à roda dos escarnecedores. Não, pastor, eu não me assento às rodas dos escarnecedores. Eu não faço isso, não faço aquilo outro. Mas na hora que pega alguém falando mal de alguém, senta junto e continua falando. Isso é escarnecer do próximo. E o Senhor está nos chamando a atenção para isso. Para tomarmos cuidado disso.
A pessoa pode não estar lá na sua frente. Por isso que você está se sentindo em tanta liberdade para falar. Mas presta atenção. Ouçam bem o que eu vou te falar. A pessoa não está lá, mas tem alguém que está. E esse alguém se chama Deus Todo-Poderoso. E a sua palavra diz: nós devemos tomar muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Porque Ele está conosco. Sabe, nós, quando nos tornamos pais, não é? Se a gente, olha, falem mal de mim, mas não falem mal dos meus filhos. Não é assim? Não é assim? Não é assim, minha amada? Fale mal pode falar mal de mim. Olha, eu vou suportar. Eu vou aguentar. Vai doer também, mas eu vou ficar ali firme e forte. Mas se eu ouvir falar mal dos meus filhos, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Dói demais. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei. Se o meu próprio marido quiser falar mal do meu filho, ai, como dói mais ainda. Não fala mal. Não fala. Deixa que eu falo, mas você não fala. Né? Tipo assim? É mais ou menos assim. Por que eu estou falando isso? Com Deus não é diferente, queridos. O Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, naquela mesa, naquele sofá, naquele meio, naquela roda, naquele momento em que você está, né, com um pensamento contrário a alguém, o Pai, o nosso Pai, o Pai nosso está presente. E você acha que não dói também ao coração dele ao ver filhos falando mal de seus filhos? Isso é sério. Nós somos edificadores. Portanto, olha aqui, presta atenção. E a prática do amor, ele muda o comportamento diário e costumeiro de nossas vidas. Então, se isso é um costume, se isso é uma prática natural, se tornou natural. Quando nós, então, mudarmos os nossos comportamentos, que é isso que o Senhor está nos ensinando, praticar o amor, Ele vai mudar, então, o comportamento diário e costumeiro das nossas vidas. E isso nos aperfeiçoa no amor. Eu não estou jogando aqui palavras para vocês para falar, para soar assim, ó, lá no fundinho. É tudo muito fácil, queridos. Não estou falando que é fácil, amado. Principalmente quando essas coisas estão assim, olha, tão presentes nas nossas vidas. Porque são coisas que a gente vai carregando ao longo do dia. Viver como um verdadeiro cristão. Viver como o Senhor nos ensina. Olhar aqui, olha, todos os dias para o nosso grande espelho e enxergar como está a nossa alma, porque essa palavra vai mostrar como está a nossa alma. Quando eu vou ler aqui, olha, amemo-nos uns aos outros. Quando ele vai falar aqui para mim assim, olha, peraí, ó, não diga palavras que fazem mal aos outros. Eu vou olhar para dentro da minha casa. Eu já vou começar dentro da minha casa. Aquela palavra que capturou o coração do meu filho, que tocou o coração da minha filha, que tocou o coração do meu marido. Vocês estão entendendo? Já o comportamento que gerou aquilo. Ah, meus amados, é a palavra do Senhor que está nos ensinando a mudar. A mudar. E então ele também diz assim, em 2 João, nos versículos 5, 6, diz, amemo-nos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E aí, queridos, andar em obediência aos mandamentos do Senhor. Não dá para falarmos de amor sem citar a obediência.
Pois quando obedecemos, estamos praticando a palavra, estamos praticando aquilo que o Senhor nos ensinou. E Ele diz em sua palavra que quando nós o obedecemos, nós estamos demonstrando o amor. Ele diz em sua palavra que se nós o amamos, ele fala, então obedeça as minhas palavras. Ele diz, se você me ama, obedeça às minhas palavras. Se você pegar Provérbios, Eclesiastes, ali você vai ver as palavras de um pai trazendo a sabedoria dele para o seu filho. E em determinados momentos ele diz exatamente a respeito disso, filho, que essas palavras não se apartam do teu coração. E ele diz, agindo assim, fazendo assim, você será próspero. Então, a obediência, e a obedecer a quem? A obedecer a palavra do Senhor. Obedecer o que o Senhor está nos orientando aqui, olha, nessa noite. Sabe, eu estou aqui ministrando, eu estou aqui falando, estou compartilhando com vocês o que o Senhor já tratou no meu coração, porque Ele já começou a tratar no meu coração isso, essa palavra. Então, eu estou aqui, olha, ministrando e falando com vocês, mas cada um de vocês é que vão decidir o que vocês vão fazer com o que está sendo pregado aqui hoje. Bem como eu também. E o Senhor está dizendo aqui, olha, andar em obediência. Ele está falando, amemos uns aos outros. Que andemos em obediência aos seus mandamentos. E aí, andar em obediência aos seus mandamentos, não dá para falarmos, então, sem citar a obediência, pois quando obedecemos, estamos praticando a palavra. E aí a gente chega a essa conclusão, que a obediência ao Senhor é uma declaração de amor. Então veja que o Senhor, ele vem tratando, olha. Nós poderíamos ficar aqui, queridos. Dentro desse tema aqui, olha, dentro da aba desse tema, né? Que é uma parte de algumas coisas do que a gente pode falar de amor. A gente poderia ficar tratando, trazer vários e vários versículos falando, mas o essencial o Senhor já falou. E Ele veio tratando, Ele veio nos mostrando, Ele veio cuidando, Ele veio mostrando a realidade, nos mostrando como agir, como fazer. E agora, por último, então, Ele fala, pratica em obediência. Ande em obediência. Ande em obediência. Amados, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E nós sabemos que o Senhor, Ele está próximo. Ele está para voltar. E Ele continua nos amando. O amor dele é imutável. E certamente Ele quer que nós desfrutemos desse amor por toda a eternidade. Que Ele nos deu o amor para viver com Ele a eternidade. Mas nós precisamos pôr em prática essa verdade. Nós precisamos nos aperfeiçoar no amor fraternal. Nós conseguimos enxergar que estamos vivendo o cumprimento da palavra do Senhor de muitas formas. Nós conseguimos ver, sentir isso. Que a palavra de Deus fala dos sinais dos últimos tempos. E nós já estamos percebendo isso. E isso nos mostra, como diz a canção, que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. E algo que o Senhor também diz em sua palavra é que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Queridos, eu não quero fazer parte dessa estatística. Eu não quero fazer parte dessa estatística.
Porque fazer parte desta estatística quer dizer que eu estou muito, muito longe, distante do meu Deus. Quer dizer que eu estou muito, muito longe e distante de viver a sua palavra. Que é a bússola, né? A palavra de Deus, ela é essa bússola que nos leva ao caminho para a eternidade com Ele. Ela que nos fala de dois caminhos, que só tem dois caminhos, o céu e o inferno. E ela é a bússola que vai nos levar no céu. Mas como? Quando eu andar em obediência. Para isso eu quero concluir esta palavra. E eu quero dizer que amar uns aos outros é a melhor forma de revelar Deus ao mundo. Não foi assim que ele se revelou a nós? Como que ele se revelou a nós? Dando o seu único filho em amor, porque ele tanto amou. Nós conhecemos a Deus por causa do seu amor, queridos. Nós fomos atraídos por Deus por causa do seu amor. Você consegue voltar aí naquele dia que você ouviu de Jesus, que você ouviu falar de Jesus? Qual foi o sentimento que foi movido dentro de você? Foi o sentimento de graça, foi o sentimento de compaixão, foi o sentimento de abraço, foi o sentimento de paz, sentimento de alegria, de aconchego. Meu Deus, eu acho que eu estou contando muito a minha experiência, porque foi assim que eu senti, mas eu creio que você também deve ter sentido a mesma coisa. Você conheceu a Deus por causa do seu amor. Eu conheci a Deus por causa do amor dele. Eu me lembro daquele dia, eu ajoelhada na sala da minha casa, aos 13 anos de idade, eu estava ali me derramando, eu estava ali me entregando, eu estava contando todos os meus podres para Deus, naquele instante. E naquele momento, aquela sala ficou pequena demais, porque a presença dele inundou. E ela me agarrou, assim como diz a palavra do Senhor, como a galinha, sabe? Ela abraça os seus pintinhos e se esconde ela. Eu senti aquele amor daquela forma, me dominando, daquela maneira. Foi o amor dele. Eu senti o amor dele. Eu não senti o julgamento, eu não senti apontamento, eu não senti, sabe, revolta, eu não senti nada disso. O que eu senti naquele instante foi o amor dele por mim, me mostrando: Letícia, não importa como você esteja agora, sinta o meu amor, seja tocada por ele, porque é ele que vai transformar a sua vida. E foi isso o que aconteceu. Me levantei renovada, me levantei me sentindo outra pessoa, e de fato aconteceu. A partir da minha casa, de olhar para mim e falar: o que aconteceu com você que você está diferente? Era o amor de Deus. Eu fui inundada, eu fui assim, ó, submersa naquele amor e trazida de volta agora como uma nova pessoa, porque a partir daquele momento ele passou a viver em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O amor de Deus é a melhor forma de revelar Deus ao mundo. Eu vivendo, eu praticando. Ei, você quer ajudar aquela pessoa que precisa de Jesus? Ame ela. Você olha para alguém com um olhar de só Jesus na vida dessa pessoa, só Deus. Ó, só Jesus na causa. Então ame ela. Porque o amor, o verdadeiro amor, o amor não fingido, é a melhor forma de apresentar Deus a alguém. Não é nem tanto o falar, mas é o viver. 1 João 4,12 fala exatamente isso, diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Oh, meu amado, então se eu amar, conhecerão a Deus. E assim Deus permanece em nós. E cada vez mais seu amor é aperfeiçoado
em nós. Então, quanto mais eu praticar o amor fraternal, mais aperfeiçoado eu fico no amor. Eu pratico e o Espírito Santo me aperfeiçoa. Eu pratico e o Espírito Santo me aperfeiçoa. Aí sim, queridos, está valendo a pena ser cristão. Aí sim está valendo a pena levar esse nome, cristão. Sabe o que é ser cristão? Sabe o que significa ser cristão? A palavra ser cristão significa pequenos cristos. Você tem noção de que você anda por este mundo e quando alguém pergunta, qual que é a sua religião? E você fala, eu sou cristão, você está dizendo, eu sou um pequeno Cristo? Então, quanto mais eu praticar o amor fraternal, mais aperfeiçoado o Espírito Santo me torna no amor. E ser aperfeiçoado no amor é ter Cristo agindo em nós e através de nós. E dessa forma, queridos, é que Cristo é revelado através dos nossos atos. Será que a gente precisa de mudança? Será que a gente precisa de se posicionar? Amor fraternal, né? Não está falando aqui só daqueles que estão para fora da nossa casa. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Será que a gente precisa falar com Deus a respeito disso agora? Eu preciso. Eu preciso. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E nós vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração agora. Nós cantamos aqui que o amor de Deus não falha, e isso é uma verdade. Não falha, é por isso que nós estamos aqui. Nós cantamos também que o seu amor nos alcançou e por isso nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos